Olá! Após estudarmos os nutrientes, os elementos que fazem parte da célula, vamos começar agora a estudar um pouquinho do que é a célula, os estudos sobre citologia básica. Bom, primeiro precisamos entender o que é célula. O termo célula vem do inglês cell e deriva do latim, que é célula, ou seja, o diminutivo de célula, que é um pequeno compartimento. Mais à frente eu vou explicar para vocês de onde que veio esse termo de pequeno compartimento. Tá? Bom, para a gente conseguir estudar a célula, entender quais a unidade básica dos seres vivos, nós precisamos usar instrumentos de aumento. Então, nós estamos falando de um mundo microscópico. O primeiro microscópio, a invenção dele foi atribuída a Hans Zacharias Janssen em 1951. Ele era apenas uma combinação de lentes que levava a um aumento do que estava sendo visualizado. Tá? Então, aqui tem uma ilustração de como teria sido esse primeiro microscópio, criado em 1595. A partir dessa primeira lente de aumento, Anthony von Leeuwenhoek, ele construiu o que a gente pode denominar hoje de microscópio simples. Então, eles eram conjunto de lentes também, uma pequena lente de vidro, e que ele conseguiu observar alguns objetos. Por exemplo, ele conseguiu observar água parada, esperma, sangue, e conseguiu identificar nessa água parada alguns micro-organismos. No esperma conseguiu observar células, os espermatozoides, e no sangue também conseguiu observar as células sanguíneas, as hemácias. O primeiro microscópio composto, que aí sim é mais elaborado, um conjunto de mais lentes, que vão levar a um maior aumento. Vocês provavelmente vão estudar isso em física quando estiver estudando ótica. Foi Robert Hooke que construiu este equipamento, considerado o primeiro microscópio composto. Tá? E o que Hooke observou? Ele observou cortiça, tá? Cortiça é uma casca de uma árvore. Ele pegou essa casca dessa árvore e levou ao microscópio. E ele conseguiu observar esses pequenos orifícios, esses pequenos compartimentos. A cortiça é um material já morto. Então, hoje nós sabemos que Hooke não observou células. Ele observou apenas a parede vegetal. Mas, quando ele observou, ele denominou isso como sendo célula, ou seja, pequenos compartimentos. Aqui está o primeiro livro, que Robert Hooke escreveu sobre micrografia. Então, nesse livro ele faz um apanhado de vários elementos que ele observava usando esse microscópio óptico, entre eles essa cortiça, que deu origem a todo esse mundo de células que nós conhecemos hoje. Bom, os estudos de célula, a gente pode dizer que começou com Robert Hooke e a partir dele, outros pesquisadores, outros cientistas também começaram a usar o microscópio para observar elementos. Por exemplo, Matthias Schlenden observou vegetais e concluiu que todos os vegetais eram constituídos por células. Então ele foi pegando diversas plantas, diversas partes de plantas, estudou estrutura, estudou sua fisiologia e concluiu: olha, todos os vegetais são constituídos por células. Já Theodor Schwann estudou a anatomia dos animais e chegou a uma conclusão bem parecida. Todos os animais são constituídos por células. Então, a gente pode
a partir dessas duas afirmações, a gente pode elaborar a primeira grande lei da teoria celular. Todos os seres vivos são constituídos por células. Aqui nós podemos ver algumas das ilustrações, dos desenhos publicados por Schwann. Então, na letra A, nós temos células vegetais de cebola, assim como na letra B, vocês vão ver notocorda de peixe, na letra C, cartilagem de sapo, cartilagem de girino, músculo de feto de porco, células de embriões de porco. O que vocês estão vendo isso em comum? Então, são pequenos compartimentos com uma estrutura central, tá? Então, isso aí são os primeiros, a gente pode dizer, os primeiros rascunhos, né? Os primeiros desenhos das células. Vejam tanto animais quanto vegetais. Então, as partes elementares dos organismos são as células, tá? Isso foi Schwann que escreveu no seu livro. Semelhantes, no geral, mas diferentes em forma e função. Pode ser considerado certo que a célula é a mola mestre universal do desenvolvimento e está presente em cada tipo de organismo. A essencial da vida é a formação da célula. Resumindo, nós temos que as células são as unidades fundamentais de todos os seres vivos. Tá? Rudolf Virchow, ele afirmou, né, após os estudos com células e reprodução, que toda célula se origina de outra pré-existente. Então, nós já vimos isso em Origem da Vida e vimos que a teoria da geração espontânea não existe, certo? Então, de onde que veio a célula? Uma célula só pode ter vindo de outra célula. Nós já estudamos Origem da Vida, né? Já vimos toda a evolução química e vimos como que se desenvolveu as primeiras células. Então, essa primeira célula deve ter se originado, né, dos elementos químicos, como a gente colocou já, e essa célula deu origem a outras células. Os estudos de mitose também por Walter Fleming também ajudaram a fomentar essa afirmação. Então, vamos agrupar então essas afirmações aí no que a gente chama hoje de teoria celular. Tá? Então, primeiramente, todos os seres vivos são formados por células. Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares. Mas, de maneira geral, a célula é a unidade morfológica de todos os seres vivos. A célula é a menor unidade viva. Tá? Quando estivermos estudando o citoplasma, nós vamos ver todas as organelas celulares e vamos ver como que essas células sobrevivem. Então, uma célula ela é capaz de desenvolver todas as funções de respiração, produção de energia, de digestão, tá? Então, a célula é a unidade fisiológica de todos os seres vivos, ou seja, todas as reações metabólicas podem ocorrer a nível celular. E, finalmente, as células sempre surgem de outras células, tá? Então, nós vamos ainda estudar núcleo e vamos ver que no núcleo, né, no material genético, tem todas as informações hereditárias de todos os organismos. Neste gráfico, eu coloco para vocês uma dimensão para a gente ver o tamanho da célula, tá? Então, aqui nós podemos ver o que nós conseguimos enxergar a olho nu, né? De um pouco mais de 100 metros, por exemplo, uma sequoia gigante, né? Baleia, o ser humano, um ovo de peixe, até 1 milímetro, um pouquinho menos de 1 milímetro, o fio de cabelo nós conseguimos enxergar a olho nu. Para que possamos enxergar estruturas menores, nós precisamos usar o microscópio óptico, tá? Vamos falar mais sobre eles. Então, até 1 micrômetro, um pouquinho menos, nós precisamos usar um microscópio óptico. E aqui nós vemos células animais e vegetais, bactérias, organelas. Mas e se eu quiser enxergar coisas menores ainda? Aí precisamos usar o microscópio eletrônico, tá? Então,
organelas celulares, vírus, fosfolipídios que formam as membranas, todas essas estruturas, até cerca de 1 nanômetro, é possível de enxergarmos usando o microscópio eletrônico. Aqui um outro gráfico para vocês visualizarem, tá? Indo do menor, os átomos, para os tecidos. Então, nós vemos átomos, cerca de 0,2 nanômetros, a hélice do DNA, né, que já é uma molécula, cerca de 10 nanômetros. Nós podemos ver núcleo da célula, de 1 a 15 micrômetros. Já as hemácias que conseguimos visualizar no microscópio óptico, cerca de 6 micrômetros. As arteríolas, que são os menores vasos que compõem o ser humano, né? 10 micrômetros. O cabelo humano, 100 micrômetros. Né? Até nós vemos os vasos sanguíneos, cerca de 1 centímetro, tá? Então, a escala, né, de tamanho, com todas as variações do metro. Então, aqui, para vocês verem a relação dessa escala com o metro, tá? Então, acima de metro, né, temos o quilômetro, que 10 elevado a 3, megâmetro, gigâmetro, terâmetro, certo? Para medir a distância da Terra ao Sol, nós não falamos em quilômetros, tá? Mas podemos falar em terâmetros, certo? A distância entre duas cidades podemos falar em quilômetros, mas também em megâmetros, ok? Isso não interessa muito para a gente neste momento. O que interessa? O que vem abaixo do metro. Então, as subdivisões. Nós temos aí milímetros, 10 elevado a menos 3. Micrômetros, 10 elevado a menos 6. Por exemplo, como eu já coloquei, é os glóbulos vermelhos. Nanômetros, 10 elevado a menos 9, o tamanho das moléculas. E ainda menor ainda, 10 elevado a menos 12, nós temos os picômetros. Núcleos de um átomo, por exemplo, são medidos em picômetros, tá? Nós vamos usar muito milímetros e micrômetros quando estivermos nos referindo às células. Então, como nós visualizamos as células, já falei com vocês, através de um microscópio óptico comum. Nós temos esses microscópios na nossa escola e vamos usá-los muito em breve, certo? Então, como que o microscópio óptico funciona, certo? O microscópio óptico é chamado assim porque ele usa uma fonte de luz, tá? Então, os raios luminosos passam por um conjunto de lentes, aqui em azul, como vocês podem ver, passam pela lâmina onde contém o material biológico, depois por outro conjunto de lentes e vai chegar até ao olho do observador, passando por uma lente ocular. Então, vocês viram quantos conjuntos de lentes são utilizados para que possamos aumentar o tamanho da imagem em até 1.500 vezes. Aqui na letra C nós podemos ver um esfregaço das nossas células sanguíneas. Então, se eu pegar uma gota de sangue, pingar numa lâmina de vidro, né, num suporte de vidro e visualizar no microscópio, nós vamos ver assim. Esses vermelhos são as nossas hemácias e em rosa, tá? Com esse lóbulo azul, com esse núcleo azul aí, são as nossas células de defesa, certo? Então, isso é facilmente verificado pelo microscópio óptico. Aqui nós podemos ter uma dimensão melhor do que nós conseguimos visualizar. Então, aqui nós temos uma planta normal na letra A, na letra B, folhas. E eu estou ampliando, vendo? Aqui na letra C, os pólens, tá? Aqui, quero mostrar para vocês. Então, eu vim com uma planta, aumentei um pouquinho, eu vou observar a flor dessa planta, aqui os pelos e os grãos de pólen. Se eu pegar esses pelos e colocar ao microscópio, eu vou ter
essa visualização, microscópio óptico comum, vendo um conjunto aqui de células, né, formando essa estrutura. E eu consegui ampliar ainda mais, 300 vezes, eu consigo ver as células que formam, né, mais nitidamente as células que formam esse pelo, inclusive aqui com a parede celular e o núcleo mais periférico. Bom, professor, mas você falou que a gente só consegue visualizar até micrômetros, né? E se eu quiser visualizar um vírus ou uma bactéria, uma estrutura que seja menor ainda que a célula? Então, nós vamos usar os microscópios eletrônicos. Lembra, eu falei que o microscópio óptico ele aumenta em até 1.500 vezes. Já o microscópio eletrônico pode aumentar até 160.000 vezes, tá? E aí nós conseguimos ver até a ultraestrutura celular. Bom, nós, próximo a nós, aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, temos o Centro de Microscopia Eletrônica, onde temos microscópios eletrônicos, tá? Nós vamos visitar esses microscópios. Os microscópios eletrônicos podem ser de transmissão ou de varredura, mas isso nós não vamos trabalhar agora, vamos deixar para nossa visita técnica. Então, verifiquem aqui, olha... Opa, desculpa. Aqui, inicialmente, eu quero mostrar para vocês os desenhos na concepção dos citologistas no século XIX, como eram as células animais e as células vegetais. Aqui, comparem, uma célula humana ao microscópio eletrônico aumentada 15.000 vezes. Consigo ver bem nitidamente, né, as células, a membrana, algumas organelas e o núcleo. E aqui, células vegetais também ao microscópio eletrônico. Olha como são nítidas, como existe uma riqueza de detalhes em células visualizadas ao microscópio eletrônico, tá bom? Ah, professora, a gente vai ver colorido? Não. No microscópio eletrônico, as imagens são geradas em preto e branco, porque ele usa feixes de elétrons. Lembra, no microscópio óptico usa o feixe luminoso, no eletrônico vai usar feixes de elétrons, que vão passar pelo material que está ali fixado, e essa imagem, posteriormente, ela é colorizada por computador. Então, vocês viram que as células são muito pequenas, mas cada célula vai desempenhar uma função diferente. E essa função, muitas vezes, ela vem também do formato dessa célula, ou seja, o formato da célula, ele contribui para a função que essa célula vai desenvolver. Alguns exemplos dos diferentes formatos das células. Então, nós temos aqui o miócito, que é uma célula muscular, o espermatozoide, uma célula reprodutiva, leucócitos, células de defesa, hepatócitos, que são as nossas células do fígado, enterócitos, são as células do nosso aparelho digestivo, o paramécio, que é um protozoário de vida aquática, né? Ele é um micro-organismo unicelular, os neurônios, que são nossas células nervosas. Aqui nós temos uma visualização esquemática de células vegetais. Estão vendo que cada tipo celular tem um formato diferente, certo? Então, para vocês entenderem como que a forma influencia na função. Os enterócitos, eles têm essa estrutura em uma das extremidades que é para aumentar a sua superfície, tá? E conseguir absorver melhor nutrientes que a gente está ingerindo. Já os neurônios têm esses ramos que é para receber, eles são capazes de receber a quantidade de neurotransmissores, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, ocitocina, todos esses neurotransmissores que são responsáveis por transmitir aí o impulso nervoso. Então, com esses ramos, eles conseguem ter também uma área maior, certo? Ah, professora, o paramécio eu disse para vocês, eles
é um organismo unicelular, então eles têm muitos cílios em sua volta que vai ajudar a se movimentar. O espermatozoide tem essa cauda porque ele precisa também se movimentar. Então vocês veem duas estruturas diferentes aí que são responsáveis pela movimentação das células. Bom, a gente falou bastante em célula, né? A estrutura celular. Vimos que existem organismos unicelulares, formados por uma única célula, e organismos pluricelulares, formados por várias células, ok? Então, esses organismos ainda, né? Eles ainda têm uma outra subdivisão, ou seja, os seres vivos ainda podem ter outras divisões. Eles podem ser classificados como procariontes ou eucariontes. O termo procarionte vem de núcleo primitivo e eucariontes, núcleo verdadeiro. Quem são esses indivíduos? Então, uma célula procariótica ou procarionte, ela não tem membrana nuclear. Ela tem um material genético, mas seu material genético é disperso no citoplasma. Tem poucas organelas e processos de produção de energia, que vamos ver mais à frente, como fotossíntese e respiração, ocorrem a nível membranar, ou seja, é uma estrutura muito simples. Já a célula eucariótica tem o núcleo com membranas nuclear, tem nucleolo, então, ou seja, o material genético está todo preservado, guardado, né? Protegido dentro de uma membrana, a gente chama de carioteca, vamos ver mais à frente. Possuem grande variedade de organelas, né? Eles são bastante complexos. Os processos de produção de energia, fotossíntese e respiração ocorrem em organelas específicas. Então, quem são as células procariontes? As bactérias, ok? Então, as bactérias que possuem um reino próprio, o reino Monera, todas elas são chamadas de organismos procariontes. Aqui tem um desenho esquemático de uma célula procarionte. Nós podemos ver membrana, citoplasma, o material genético, né, e o nucleóide DNA, e alguns acessórios. Não quer dizer que todos esses acessórios façam parte da bactéria, ok? Alguns. Então, elas podem ter ou cílios ou flagelos, que vão ajudar no seu processo de locomoção. Podem ter parede, elas têm parede celular, todas, mas algumas podem ter ainda uma camada extra de proteção, que é a cápsula. Já as células eucariontes ainda se subdividem em animais e vegetais. Então, vamos lá. As células animais, vejam a quantidade de organelas que nós podemos ter aqui, tá? Numa célula animal. Então, tem o núcleo, olha o material genético aí todo concentrado em um único local protegido pela carioteca. Diversas organelas, como que nós vamos ver, né, ainda, retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, retículo endoplasmático liso ou não rugoso, complexo golgiense. Nós temos aqui mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, centríolos. Então, eles têm muito mais organelas, elas são especializadas para realizar as diferentes funções. E as células vegetais eucariontes têm todas as organelas que a gente viu nas células animais. E o que ele tem a mais? Então, todas as células vegetais têm uma parede de celulose que as envolve, certo? A celulose, nós vimos lá aquele carboidrato. Então, todas as células vegetais têm essa parede vegetal de celulose. Tem vacúolos que podem ser responsáveis por guardar alguma substância. E o mais importante, o cloroplasto, que é, nós vamos ver mais à frente, uma organela responsável pelo processo de fotossíntese, certo? Então, vejam a variedade de organelas que tem nas células eucariontes, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho esse resumo sobre citologia e vamos agora aos exercícios para testar o nosso conhecimento.